Boa noite. Boa noite. Toda vez que eu venho aqui, eu digo que é uma alegria enorme, né? Hoje não vai ser diferente. Para mim é uma alegria estar aqui falando das coisas de Jesus, né? Do nosso Evangelho. E hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos. Ele é dividido em 4 partes. Nós vamos falar da terceira parte do item 3, que é a lei do trabalho. Então nós vamos falar sobre o trabalho. E nessa pesquisa que eu sempre faço, buscando subsídio para falar disso, não só no Livro dos Espíritos, hoje a base é o Livro dos Espíritos, mas no Evangelho. No Livro dos Espíritos, a pergunta 625, ele pergunta assim: qual o modelo mais perfeito que Deus nos enviou no planeta para nos servir de guia e modelo? Aí a resposta: vede Jesus. Então o modelo é Jesus. Mas como é que nós podemos estudar os exemplos de Jesus, podemos saber quais os ensinamentos de Jesus? É o Evangelho. O Evangelho, o Novo Testamento e o Velho, tem muita metáfora, tem muita figura de linguagem, né? Tem muitas parábolas, mas no Evangelho segundo o Espiritismo foi retirado o que é mais importante, foi trazido a parte moral para nós. E lá tem uma passagem de João que está no capítulo 5, versículo 17, que diz assim, João diz o seguinte, que Jesus disse, João dizendo que Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então nós estamos falando do trabalho. Jesus dizendo que o nosso Criador trabalha até agora, não cessa de criar, e ele trabalha também. Olha que interessante. É do trabalho que nós vamos falar hoje. Tudo trabalha na natureza. Tudo trabalha. Se nós formos ver na natureza, tudo realmente trabalha. Todos os universos trabalham. Tudo. No Livro dos Espíritos, a questão 675, Kardec pergunta aos Espíritos: o que é trabalho, né? E a resposta: trabalho é toda ocupação útil. Útil. Toda ocupação útil. Então, toda a nossa ocupação que for útil é trabalho. Os filósofos, os sociólogos dizem o seguinte, que o trabalho e a família são as coisas mais importantes em qualquer sociedade. Olha que interessante. Trabalho e família são as coisas mais importantes para uma sociedade. Agora, nós temos aquelas pessoas que acreditam que o céu é um lugar de ociosidade, onde vão ficar tocando harpa. Isso não é verdade. Né? Isso não existe no céu. Tanto é que também no Livro dos Espíritos, a questão 642, a nós basta não fazer o mal. Quer dizer, eu vou viver a minha vida, não vou fazer mal para ninguém. Isso basta. Se eu não fizer mal às pessoas. Eu não fiz o mal e não fiz o bem também, então não fiz nada. Estou na ociosidade. E a ociosidade, na verdade, é o mal. Bom, mas vamos lá. Então, é baseado nisso que nós falamos agora que nós vamos trazer o trabalho para o nosso diálogo. Primeiro, apenas a título de curiosidade, ver a origem da palavra trabalho, que ela vem do romano, do tripalium.
era um instrumento de tortura. Usava-se para torturar a pessoa. Os nobres não trabalhavam, porque era humilhante o nobre trabalhar. Eles não trabalhavam. E também, por curiosidade, a palavra salário vem do sal. Foi a primeira moeda de troca da humanidade. Antes eles trocavam mercadoria, mas aí a mercadoria não interessava para a pessoa, como é que ela ia fazer? Então passou-se a trocar o sal. Por quê? Porque o sal não deteriora. Você pode guardar o sal durante o período. Então a pessoa, em vez de trocar a mercadoria, não interessava a mercadoria, ela pegava o sal e ia trocar por outra mercadoria. Daí que vem a palavra sal. Mas só de curiosidade. Bom, Deus nos criou simples e ignorantes. Isso a gente está cansado de dizer e de saber. Tá? Mas o nosso destino é chegar à perfeição. Como? Através do trabalho. Deus poderia ter nos criados, Ele nos criou simples e ignorantes. Ele poderia ter nos criado já com a perfeição máxima humana. Mas é aí o nosso mérito. Nós não teríamos mérito nenhum. É aí que está o mérito. Nós trabalhamos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Nós todos trabalhamos para isso. E o nosso planeta aqui, Terra, é o nosso campo de trabalho. Nós estamos aqui no planeta para trabalhar, para crescer. Através desse trabalho, nós chegarmos até Deus. Bem, o mérito não está apenas, falando de profissões, nos grandes trabalhos, nas grandes profissões. Um coletor de lixo, uma faxineira, é muito importante. Imagina se no nosso bairro aqui não passasse o coletor de lixo. Como é que estaria as ruas? A imundície, as doenças. Olha a importância dele. Mesma coisa, aquela senhorinha que limpa o banheiro lá onde a gente trabalha, ou a gente... Imagina que ela não fosse lá limpar o banheiro, como é que estaria? Olha a importância disso. Então, cada um de nós deve saber a parte que lhe cabe na obra de Deus. Todos nós fazemos parte da obra de Deus, todos nós temos um trabalho a fazer. Qual é esse trabalho? Cabe a cada um descobrir qual é o seu trabalho na obra de Deus. E todos nós temos esse trabalho na obra de Deus. Bem, então vamos lá. Trabalho. Trabalho é definido como toda obra útil, como nós dissemos, que diz no livro dos Espíritos. É a grande lei da vida. Ele gera o progresso e, por sua vez, evolução. Não existe evolução sem trabalho. A ordem preside o progresso que exige ética e disciplina. Olha que importante. Todo trabalho tem que ter ética e disciplina. Todo trabalho, na casa espírita, fora da casa espírita. Não é? Nós dizemos aqui no Brasil que o exército funciona, pelo menos funcionava direitinho. Né? Por quê? Porque lá tem ética e tem disciplina. Muito mais que nos órgãos públicos. E comparando os dois, a gente vê que o exército funciona muito melhor. Então precisa ter ética e disciplina. Se observarmos o universo, toda a natureza, veremos que em tudo há trabalho, pois pelo trabalho é que o homem e a criação se adiantam em seu caminho. Temos, como já dissemos, a origem da palavra trabalho no instrumento romano de tortura, chamado tripalho. Na Idade Média, os nobres não trabalhavam. Para eles, o trabalho era uma tarefa que humilhava. A preguiça é inimiga do trabalho, onde são gerados vícios, enquanto o trabalho é aquele que gera virtudes. Nós temos que diferenciar a preguiça do descanso. Algumas pessoas trabalham 20
20 horas por dia, 20 horas por dia, aqueles que chamam workaholic, né, viciados em trabalho, eles trabalham 20 horas por dia e não se cansam, para eles está ótimo. Tem pessoas que trabalham 6 horas por dia e se cansam. Então, os limites da força é uma coisa pessoal de cada um. Então, a pessoa tem que trabalhar até o limite dela e merece um descanso. Isso não é preguiça, é descanso. A gente não tem que confundir. Agora, aqueles que não querem trabalhar, querem ficar só na ociosidade, aí é preguiça, é complicado, né? Então, os limites do trabalho são os limites das forças, que variam de pessoa para pessoa. Sendo assim, uns cansam mais cedo, enquanto outros trabalham tardando a se cansar. As pessoas adquirem privilégios com relação aos colegas de trabalho por terem alguma condição especial, pessoal ou familiar, fato que poderá levá-los a adquirir algumas regalias que gerarão aos colegas trabalho e uma carga maior nas tarefas. Mas essas pessoas não se apercebem ainda que, agindo assim, nunca se libertarão desta situação que se encontram, pois elas procuram extrair benefícios através de uma condição que deveria ser motivo de resignação e correção comportamental. Nós que trabalhamos numa empresa, às vezes a gente vê pessoas que têm privilégios por alguma condição. E é bacana isso, mas aí a pessoa começa a usar esses privilégios em benefício próprio. Deixa de fazer as suas obrigações e alguém tem que fazer por ela. Não vai sair daquela condição nunca. Por quê? Porque usa como muleta aquela condição para deixar de fazer a sua obrigação. É isso que nós estamos querendo dizer. Não é a posição que ocupa que exalta qualquer trabalhador, mas sim o seu comportamento moral, que conduz dentro da tarefa que lhe foi designada. No trabalho também nós temos que ter um comportamento correto, agir de acordo com a moral. Trabalho, como nós já dissemos, necessita ética e disciplina. Lembrando que os nossos dons mediúnicos nunca devem ser utilizados profissionalmente para a nossa subsistência, não devendo e não podendo ser cobrados em hipótese alguma. Aqui nós estamos falando do trabalho mediúnico. A pessoa tem um dom, seja ele de escrever livros, seja ele de curar, seja ele de dar passe, seja ele, enfim, de se comunicar com os espíritos, e a pessoa faz disso um meio de vida. Ela vive daquilo. Não se deve dar de graça o que de graça receber. Bom, mas nós não poderíamos deixar de falar de trabalho, né? Falando do trabalho, não poderíamos deixar de falar da parábola dos trabalhadores da última hora. Eu tenho certeza que todos conhecem, mas olha, que interessante. Porque o reino dos céus é semelhante a um senhor que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores um ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído acerca da hora terceira, viu estarem outros na praça desocupados. Então disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora sexta e da hora nona, fez o mesmo. E acerca da 1/10, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui todo dia desocupados? E eles responderam: é porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: ide também vós para a minha vinha. À tarde
disse ao dono da vinha, ao administrador: chama todos os trabalhadores e paga-lhes o referido salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado aqueles que tinham sido assalariados a cerca da 1/10 hora, receberam 1 denário cada. Vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais, porém receberam igualmente 1 denário cada. Ao receberem, murmuraram contra o proprietário, alegando: pois estes últimos trabalharam somente 1 hora, os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a eles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustasse comigo 1 denário? Toma o que é teu e vá embora. Pois quero de mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Olha, só para a gente entender o contexto da época que Cristo falou isso. Nós tínhamos os templos e as sinagogas. Os templos eram enormes, as sinagogas eram pequenas. Só que, tanto nos templos como nas sinagogas, os primeiros lugares eram reservados para as pessoas importantes. Só os nobres, as pessoas que tinham um cargo importante, sentavam na frente. Pessoa comum não podia sentar na frente. Olha só ele dizendo isso, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Para aquelas pessoas, como é que seria? E é nesse contexto que ele fala. Mas vamos dar uma interpretação a esse texto. O dono da vinha representa Deus, nosso Pai. A vinha representa todo o nosso universo. Os trabalhadores representam a nós, todos nós, os seus filhos. Já o trabalho na vinha representa o trabalho na senda do bem. Trabalhar na vinha é o nosso trabalho na senda do bem. As horas são representadas no nosso tempo. E o salário representa toda a nossa felicidade. Já aquele que reclamou da paga é aquele que tem ganhos financeiros para trabalhar na seara do nosso Pai. Já receberam toda a sua paga na terra. Ficarão surpresos, pois não terão nada a receber na espiritualidade. Imagina que nós trabalhamos em nome de Jesus e nós cobremos para isso. Quem de nós contrata alguém para fazer algum serviço em casa, depois de feito o serviço, paga a pessoa o combinado e depois de um tempo essa pessoa vem e cobra de novo? Quem vai pagar? Ninguém. Então, se nós cobramos, nós já recebemos a nossa paga aqui. Quando nós chegarmos na espiritualidade, nós não podemos receber novamente. Não também que nós estejamos trabalhando aqui para receber alguma coisa. Não é verdade? Não é atrás disso que nós iremos. Ou não deveria ser. Nossa primeira hora foi representada por Moisés e os profetas, que foram os codificadores do Pentateuco mosaico. Também os que anunciaram a vinda do Mestre. A segunda hora foi representada pelos apóstolos, também pelos primeiros cristãos. A última hora é representada por todos nós, os cristãos atuais, trabalhadores que estão concluindo a obra. E que não é o fim, a destruição, mas a conclusão. Tudo estará pronto conforme foi planejado. E a nossa obra será iniciada sem dor, com felicidade, para aqueles que realmente trabalham com amor e dedicação na obra de Deus.
nós acreditamos que o fim dos tempos, por causa do Apocalipse, é a destruição. Mas quando você contrata uma equipe para reformar a sua casa, no final da obra, ele te entrega a casa toda destruída? No final da obra é quando a obra está pronta. A casa está bonitinha para você ir lá e mudar. O final da nossa obra aqui no planeta não é destruição, é o contrário. Tudo vai estar pronto, porque senão não é o final da obra. Não é? É quando nós aprendemos realmente a nos amar, a conviver, a cuidar do planeta, a cuidar de nós mesmos, a cuidar do semelhante, coisa que nós estamos distante ainda de aprender. Aprender a amar. Essa é a grande obra. Como nós dissemos antes, todos nós fazemos parte dessa obra. Mas nós temos que descobrir a parte que nos cabe. Aonde que nós temos que trabalhar na obra? O que nós temos que fazer? E muito mais que a obra externa que nós fazemos, é a obra interna. Se nessa encarnação eu vim e eu consegui trabalhar em mim o egoísmo, o orgulho, se eu conseguir aprender os ensinamentos de Jesus, praticar os ensinamentos de Jesus, é a minha maior obra. Como nós dissemos já outras vezes aqui, a terra não é um vale de lágrimas. Nós não estamos aqui para sofrer. E o objetivo da reencarnação não é somente expiar e provar. Nós viemos aqui para sermos felizes, aprendendo a amar. A nossa melhor obra que Deus nos permite fazer somos nós mesmos. Qual que é a melhor obra de cada um de nós? Nós mesmos. Por quê? Porque nós somos produtos de nós mesmos. Se eu estou sofrendo hoje, foi porque eu criei as condições para sofrer hoje. Se eu estou sendo testado no orgulho, na vaidade, porque eu ainda sou orgulhoso e vaidoso, porque se eu não fosse, eu não precisava ser testado nisso. Olha que interessante. Então, o nosso maior trabalho na obra de Deus somos nós mesmos. Não é interessante? Olha como Deus é justo e é bom. Ah, estou sofrendo, vou culpar a outra? Não, eu vou culpar a mim mesmo. Por isso que Ele é justo, porque eu não estou trabalhando direito na obra. Então, vamos fazer o nosso dia a nossa melhor obra. Não? Fazer com que ele seja feliz. Ah, aconteceu uma coisa ruim no meu dia. Sim, aconteceu uma coisa ruim. E as milhões de coisas boas que aconteceu? Só para fechar, no trabalho, nós sempre temos contratempos, temos coisas ruins, mas nós temos que valorizar as coisas boas. Como que a gente percebe que o nosso planeta está passando por uma transformação? Como que nós vemos que o planeta está mudando? Olha que interessante, uma coisa que nós sempre falamos, que os noticiários só tem notícia ruim, não é? Pois agora na TV nós temos um noticiário que só dá notícia boa. Olha que maravilha! Você liga lá, ele só dá notícia boa. O noticiário se chama Noticiário das Boas Notícias, né? Vocês já viram? Então é recente agora. Mas ele não dá notícia ruim, só dá notícia boa. Não é maravilhoso? Por quê? Porque nós temos que valorizar isso. Porque essas notícias boas são pessoas que estão trabalhando no bem.
É o trabalho aparecendo da pessoa. E é isso que nós temos que valorizar no nosso dia. Faz parte do nosso trabalho. Trabalho interior, de valorizar as coisas boas, além de seguir direitinho. Era isso, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado. A Rádio Mundial é o primeiro jornal de boas notícias. De hora em hora.